Olá, pessoal. Vocês acham possível atingir seus objetivos de 10 anos em apenas 6 meses? Gostaria de ouvir suas opiniões honestas sobre isso. No final, vou compartilhar minha opinião também. Mas antes, vamos ver o que Peter Thiel, um empreendedor que cofundou o PayPal, tem a dizer. Ele é conhecido por colaborar com Elon Musk e por ser autor do best-seller Do Zero ao 1. Peter Thiel estabeleceu o PayPal em 1998 e em apenas 4 anos, em 2002, vendeu a empresa, tornando-se um multimilionário aos 35 anos de idade. Ele tem uma observação interessante sobre isso. Gostaria de ter sabido que não são necessários 10 anos para se tornar milionário. Às vezes, 6 meses são suficientes. Essa citação pode ser encontrada em seu livro Ferramentas dos Titãs. Antes de formar uma opinião positiva sobre essa afirmação, quero compartilhar também um dado desafiador. Apenas 6% das pessoas que estão assistindo a este vídeo conseguirão alcançar seus objetivos. Não em 6 meses, mas ao longo da vida inteira. E não estou falando sem embasamento. De acordo com uma pesquisa, apenas 20% das pessoas definem seus objetivos. Isso significa que 80% dos espectadores não estabelecerão seus objetivos de vida. E é por isso que a probabilidade de alcançar o objetivo é realmente baixa. Apenas 20% das pessoas que definem seus objetivos conseguirão alcançá-los. Cerca de 6% das pessoas realmente alcançarão seus objetivos. Se você deseja fazer parte desses 6%, peço que tenha a paciência de assistir a este vídeo até o final. Porque, em primeiro lugar, é crucial entender como isso pode ser feito, se possível. O primeiro passo é abrir a mente para a possibilidade de que, sim, isso é alcançável. E para isso, permita-me fazer uma pergunta. Quantos anos você acha que são necessários para se tornar um artista de renome mundial? 10 anos? 20 anos? Bem, o autor do livro Totality, cujo pai é Buck Paulson. Quando Buck Paulson tinha 28 anos, ele era o único responsável por sustentar toda a família. Ele tinha uma esposa, 3 filhos e uma boa esposa também. No entanto, toda vez que voltava do trabalho para casa, muitas vezes via um artista na rua pintando. Ele achava isso fascinante. Muitas vezes, parava para observar o processo de pintura e, um dia, chegou em casa e disse à esposa: "Quero ser um artista." Então, em sua primeira tentativa, ele fez uma pintura usando uma toalha. Veja, ele nunca tinha pintado antes, mas havia algo que o atraía. O problema era que ele tinha 28 anos. Tinha 3 filhos e esposa. Tinha muitas responsabilidades. Por isso, não era tão simples largar o emprego. Mesmo assim, decidiu-se a se tornar um artista. Portanto, começou a aprender as técnicas para se tornar um artista. Estudou por semanas, mas ainda assim era bastante mediano. Por isso não teve coragem de dizer à esposa que queria largar o emprego para se dedicar à pintura em tempo integral. A rapidez com que sua vida estava passando o fez pensar que, se continuasse nesse ritmo, levaria 10 anos para se tornar um grande artista. No entanto, ele não tinha tanto tempo. Precisava agir rapidamente. Foi então que conheceu um amigo muito sábio. Este amigo lhe disse: "Veja, se você quer se tornar um mestre artista, não deve perder tempo com pessoas medianas. Você deve buscar orientação daquele que já é mestre nesta arte." Essas palavras tiveram um profundo impacto sobre ele. Foi então que descobriu que uma pessoa chamada Claude Buck havia chegado à cidade sendo um dos 100 melhores artistas de todos os tempos. Paulson foi até ele e disse: "Embora eu não tenha muita experiência em pintura, desejo tornar-me um bom pintor em menos tempo. Posso aprender com você?" A resposta de Claude foi simplesmente 15 palavras. Essas palavras mudaram completamente a vida de Paulson. O que Claude disse foi: "Vamos ver se podemos transformá-lo em um grande artista em 1 ano." Claude percebeu o desejo ardente de Paulson em se tornar um artista de renome mundial e achou isso muito interessante. Ele viu que Paulson estava disposto a fazer qualquer coisa para aprender com ele. Estava disposto a investir dinheiro e tempo.
Estava disposto a sacrificar tudo para se tornar um bom artista, o que impressionou Claude profundamente. Assim, começou a treiná-lo. Depois de aprender com Claude, a primeira pintura que Poussin fez foi esta. Basicamente, ele criou uma obra-prima. Talvez você e eu não compreendamos completamente, mas essa pintura é verdadeiramente excepcional. Consequentemente, ele começou a ganhar reconhecimento. Abriu sua própria academia, apareceu na capa de várias revistas e até teve um programa de TV. Basicamente, pode-se dizer que ele se tornou um grande artista em um ano, enquanto outras pessoas levavam de 10 a 20 anos para alcançar o mesmo feito, ele conseguiu em um ano. E a razão para isso, podemos dizer, foi seu desejo ardente e ter um mentor, como mencionado por Napoleon Hill em seu livro Pense e Enriqueça. Lembre-se de que tudo começa com um desejo ardente. E se houver um mentor para guiar esse desejo, você pode realizar grandes feitos. Pois lembre-se de que o desejo é como combustível. No entanto, talvez você esteja direcionando esse combustível para um carro pequeno que se move devagar, ou talvez esteja direcionando para um carro rápido. Além de ter um mentor, é crucial focar em uma estratégia chamada estratégia WIN, que pode ajudá-lo a alcançar objetivos de 10 anos em 6 meses. O W da estratégia WIN significa ampliar seus objetivos. Você já ouviu muito sobre a importância dos objetivos. Isso é muito verdadeiro. No entanto, há debates sobre como os objetivos devem ser definidos, com muitos autores discutindo sobre isso. Como você deve ter ouvido falar, os objetivos devem ser SMART. Objetivos SMART. Específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. No entanto, há um livro chamado Objetivos Difíceis, e seu autor, Mark Murphy, afirma que, após uma pesquisa com 4.000 funcionários que seguiam objetivos SMART em 397 empresas, apenas 30% acreditavam que alcançariam seus objetivos este ano. O restante não estava confiante. Isso revela uma falha dos objetivos SMART. De acordo com Mark Murphy, os objetivos não devem ser apenas SMART, mas também difíceis. Difícil significa sincero, animador, necessário e difícil. Permita-me explicar o que cada letra significa. O D de difícil significa sincero. Muitas pessoas definem objetivos, mas qual é a motivação por trás deles? Você deve ter 3 razões pelas quais deseja alcançar esse objetivo. Quanto mais forte for sua motivação, maiores serão suas chances de sucesso. Por exemplo, se você está com sobrepeso, não é saudável fisicamente e não se sente atraente, pode se motivar a parecer atraente para ganhar mais respeito, impressionar pessoas, evitar a solidão e evitar o ridículo. Quanto mais motivos fortes você tiver, maiores serão suas chances de perder peso. O problema dos objetivos SMART é que eles são baseados na lógica, enquanto nós, seres humanos, somos emocionais, não lógicos. Portanto, é crucial que os objetivos sejam sinceros. O A de difícil significa animador. Como você se sentirá daqui a 1 ano, 6 meses ou 2 anos quando alcançar seu objetivo? Tente visualizar e sentir isso. Agora vamos ao R de difícil, que significa necessário. É importante entender o que é necessário para alcançar o objetivo e o que deve ser deixado para trás. Isso ficará claro no próximo ponto. O D de difícil significa difícil. Você deve ter uma compreensão clara da dificuldade de seu objetivo. Se você definir como meta se tornar um bilionário em 6 meses, quão difícil isso é? Quanto esforço e sacrifício isso exigirá? O psicólogo Edwin Locke estudou objetivos e motivação por 40 anos e encontrou um padrão comum. Se o objetivo for muito fácil, será alcançado facilmente. Se for muito difícil, haverá o medo do fracasso. A solução? Nem fácil demais, nem muito difícil. Seus objetivos devem ser difíceis, mas alcançáveis. Por exemplo, se eu pedir para você fazer 2 flexões todos os dias, e 2 flexões forem muito fáceis para você, você não sentirá satisfação, nem liberará dopamina. Ou se fizer 20 flexões e forem muito difíceis, você desistirá.
Você precisa encontrar um meio termo, como 5 ou 10 flexões, desafiadoras, mas gratificantes, e que tragam uma sensação de realização. Isso cobre o W da estratégia WIN. Agora vamos ao I da estratégia WIN, que significa marco integrado. Você já ouviu falar sobre como escalar o Monte Everest? Quanta preparação e qual estratégia são necessárias? Para ser sincero, eu mesmo não sabia, mas vou compartilhar com vocês, é bastante interessante. Preste muita atenção. Para escalar o Monte Everest, é preciso vários meses de treinamento, passar por muitos exames médicos para garantir a aptidão física. Não apenas isso, é preciso escalar montanhas menores antes de enfrentar o Monte Everest. Aqui está como funciona a jornada de escalar o Monte Everest. Existem 5 acampamentos que podem ser considerados marcos. Primeiro, você deve chegar ao acampamento base. Lá você passa semanas, permitindo que seu corpo se adapte às condições. Então, você avança. Começa a escalar em abril. Do acampamento base, você vai para o acampamento 1, depois retorna ao acampamento base, em vez de ir direto para o acampamento 2. Você repete isso e, em maio, quando as condições climáticas são mais favoráveis para escalar, você alcança os marcos um por um. Do acampamento base ao acampamento 1, do acampamento 1 ao acampamento 2 e assim por diante, até o último acampamento. Tudo isso é necessário para escalar o Monte Everest. Da mesma forma, se deseja alcançar grandes objetivos em sua vida, lembre-se de que não basta decidir e querer ser milionário em 6 meses. Você precisará trabalhar duro diariamente, enfrentar desafios e aprender continuamente. Não será uma jornada linear, haverá altos e baixos. Você terá sucesso em alguns momentos e enfrentará dificuldades em outros, mas é assim que você crescerá e se adaptará. Compreendendo isso, é essencial estabelecer marcos integrados. Isso cobre o I. Agora vamos para o N do WIN, que significa navegar por obstáculos. Como mencionei antes ao discutir objetivos difíceis, há certas exigências para alcançar os objetivos, e isso se relaciona a este ponto. Por exemplo, se você precisa passar em um exame competitivo em 3 anos, como você abordaria isso? Se você tiver 3 anos, é natural querer abordá-lo de forma equilibrada. Mas se a pressão de passar no exame em 1 ano estivesse presente, você ainda manteria o equilíbrio? Provavelmente não. Para alcançar algo em menos tempo, muitos sacrifícios serão necessários. Você terá que dizer não a atividades sociais, hobbies e outras distrações. Você precisará antecipar os obstáculos que encontrará e planejar como superá-los, identificando o que precisa ser sacrificado. Se não fizer isso, a vida o fará por você. Se deseja construir saúde, terá que abrir mão de alimentos saborosos. Se quiser ganhar dinheiro, terá que sacrificar tempo. Se quiser tempo livre no futuro, precisará trabalhar duro agora. Você terá que fazer escolhas e sacrifícios conscientes para alcançar grandes objetivos. Em relação a isso, gostaria de compartilhar a opinião de Warren Buffett. Ele disse que algumas coisas simplesmente levam tempo. Concordo com isso. Algumas coisas exigem tempo. No entanto, ao falar sobre alcançar objetivos de 10 anos em 6 meses, Elon Musk também tem algo a dizer. Ele nos incentiva a ser inquietos em nossas vidas, a ter menos paciência e a considerar a possibilidade de alcançar objetivos de 10 anos em 6 meses. Nossas mentes muitas vezes nos limitam com desculpas. Talvez você já tenha ouvido falar da lei de Parkinson, que afirma que uma tarefa leva o tempo que lhe é dado. Por exemplo, se você der 1 mês para fazer um vídeo, levará 1 mês para fazê-lo. Mas se der 1 semana, levará 1 semana. A qualidade pode variar, mas às vezes conseguimos resultados em menos tempo do que esperávamos. Então, desafio você a se perguntar: posso alcançar um objetivo de 10 anos em 6 meses? Explore essa possibilidade. Comprometa-se com ela. Se você abordar seus objetivos com a mentalidade de que deseja alcançá-los em menos tempo, isso não significa necessariamente que os alcançará em 6 meses. No entanto,
pode encurtar significativamente o tempo necessário para alcançá-los. Então, tente. Comprometa-se. Mesmo que não alcance seu objetivo em 6 meses, pode acabar alcançando em 1 ou 2 anos. Isso ainda seria um progresso significativo e o ajudaria a crescer. Não se esqueça de ativar o sino para receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Até a próxima. Adeus.